uma vez para o Evangelho Online e hoje estamos com uma turminha muito especial. Nós temos mais pessoas da evangelização do Viana de Carvalho, que é Camila e Carolina. Boa noite. Boa noite. E hoje o tema é em clima de carnaval. Nós vamos falar sobre os chakras e equilíbrio com uma perguntinha bem sugestiva, digamos assim. Atrás do teu também vai quem já morreu, em referência a uma música, né? De Caetano Veloso, se eu não me engano. Eu não lembro desse. Eu acho que é. Mas então, pra gente refletir um pouco quanto a isso. Mas antes, vamos fazer nossa prece? Vamos. Querido Mestre Jesus, agradecemos aqui, em nome de todos os que estão envolvidos, pela oportunidade da realização desse estudo e da transmissão dele para as demais pessoas que estão nos assistindo. Que ele possa ser esclarecedor, que ele traga novas informações e também que desperte a todos a descobrirem, a pesquisarem mais sobre o assunto e assim expandindo cada vez mais os conhecimentos, não só da doutrina espírita, mas de toda essa questão espiritual que envolve a todos nós. Que assim seja. Então, pessoal, com esse clima de festa, carnavalesca, e nós como jovens, assim, somos participantes da sociedade também, entramos, assim, em conexão com energias e pessoas nem sempre recomendáveis, né? Muito verdade. Assim, né? O tempo é propício a, como desde os primórdios das festas carnavalescas, a festa da carne, né? Isso. Como acho que foi um dos primeiros carnavais, foi em Veneza, né? Sim. E aí era um tempo para se cultuar mais os prazeres da carne. E hoje eu acho que não é muito diferente não, né? Quando a gente vê a Globeleza e tal, essas coisas assim, tudo que envolve isso. Era considerado uma despedida das pessoas antes da quaresma, na época. Vamos fazer tudo que podemos. Exato. Assim, um recesso. Não só da carne, assim, o alimento, a carne, né? Mas também, assim, tudo que valorizava. focava. Exato, tipo assim, eu vou prometer que eu não vou comer, sei lá, carne vermelha. Então vou aproveitar todas as carnes vermelhas até chegar a quaresma. E assim, outras coisas mais, né? Tem gente que promete coisas assim muito hilárias, mas enfim. Tipo, tem gente que promete, não vou fazer sexo por semana, alguma coisa desse tipo. E aí aproveitava tudo pra fazer antes, como se o mundo fosse acabar. E então, trazendo isso para a nossa realidade da juventude, imagina, jovem já é por si só uma explosão de muitas coisas a fazer. E então, o que seria o carnaval assim para a juventude, né? Gente, é muito difícil explicar, porque hoje em dia a gente tem uma liberdade muito grande para se expressar, para conviver com as outras pessoas de diferentes religiões, diferentes crenças, diferentes culturas. Hoje a gente não sabe mais esse limite, assim. Pois é. Talvez, digamos, pelas coisas terem ficado tão abertas, tão acessíveis, tão assim, sem restrições, que muitas vezes as pessoas, algumas, né, acabam extrapolando. E a saúde e o bem-estar estão totalmente interligados a isso, né? Você vai estar exagerando na alimentação, vai estar exagerando com as experiências, a bebida que você vai estar ingerindo. Nas drogas. Exatamente, que é muito comum em festas, principalmente dos jovens. A própria falta de repouso dessas festas. Você sai de uma, vai pra outra, não descansa. Tava vendo hoje mesmo uma mulher que tava falando, você já foi pra quantos blocos essa semana? Já foi pra 3. Não queria convenção pra ver aqui. E assim, mesmo numa época de festividade, é bom a gente manter o equilíbrio, né? Sim. E os chakras estão totalmente relacionados a esse assunto. Com certeza. Até porque, primeiro, até se a gente também, digamos, fosse totalmente cético em relação à espiritualidade e só visse o lado carnal, é uma situação complicada, essas festas. Porque o jovem, como bem Nietzsche disse, está naquele período de efervescência, de descobrimento do mundo, descobrimento
descobrimento de si mesmo. Então, tipo, podem acontecer diversas situações em que ele pode ser posto à prova. Que, por exemplo, o uso de drogas, como já falaram. Então é muito difícil se manter centrado vendo só desse lado carnal. E ainda mais quando a gente sabe, a gente tem o conhecimento pela doutrina também, de toda a parte espiritual Que e como isso está envolvido, que não pode ser dissociado, principalmente nessas festas. É verdade. E assim, respondendo a pergunta que a gente fez do tema, né? Então, Sim. atrás do trio também vai quem já morreu. A própria Livro dos Espíritos nos fala isso, né? É verdade. Allan Kardec, quando pergunta, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E os espíritos falam, não, eles estão por toda parte, eles estão para onde você for. Então, é uma festividade, até mesmo como o carnaval, vão existir. E como vão existir. E dos tipos mais variados. Com certeza. É tipo assim, a gente sai pra festa, a galerinha do outro lado também sai. E dependendo das nossas vibrações, eles vão nos acompanhar. Se a gente tá lá no meio da festa, aí de repente a gente, tipo, sei lá, bebe demais, extravasa demais, e aí começa a ter pensamentos, a ter vibrar em condições assim totalmente desfavoráveis do fato de estar desregrado, de assim, tá propício ao vício, a alguma situação assim, a gente vai começar a atrair esses espíritozinhos que estão atrás do trio também. E aí a situação não vai ficar muito legal, porque a gente vai sair de trás do trio, vai ir pra nossa casa, chegar em casa e eles vão estar junto com a gente. Então é esse o perigo, a grande coisa, né? A gente já falou em outra situação que não importa o lugar que a gente esteja, a festa que a gente esteja, o que importa vai ser o nosso comportamento, o nosso pensamento, para manter o equilíbrio da situação. Sim. E tem gente que também pode até pensar em dizer, mas eu sou de religião tal, esses espíritos não me conseguem. Aí eu passo o mês todinho no centro espírita, ou então eu no, digamos, local de outra religião, mas aí quando chega no carnaval eu vou me jogar. Ou seja, eu sou protegida porque eu sou uma boa pessoa, eu faço Acabou bem. o evangelho, Acabou o evangelho. evangelho, joga o evangelho deixa de lado, vamos curtir, depois eu volto a ser de religião tal. Então aí é complicado, né? Porque por mais que a gente seja de religião tal, por mais que a gente esteja frequentando, digamos, o local de oração, de estudo dessas religiões, independente disso, se você naquele determinado momento não está em boas vibrações, não está com bons pensamentos, com bons fins, então assim, né, vai atrair uma galera que não é também muito interessante, está na Assim, mesma onda. Como Jesus dizia, né? Ele nos ensinava assim, me diga com quem andas que eu direi quem és. E não só com quem você anda, mas as atitudes que você toma. Ou seja, dependendo das suas atitudes, das suas vibrações, você só vai atrair quem tá compatível. Compatível, exatamente. Quem pensa da mesma forma. É uma questão de afinidade. Sim. Então em qualquer lugar que nós possamos ir, nós vamos encontrar espíritos de tais Mais vibrações, das mais variadas. Nós possamos até estar de bem, de boas, paz e amor, mas você tem um descuido, exagera um pouco mais a bebida, você já atrai aquele tipo específico de amiguinho. Sim. É como o famoso ensinamento, né? Orar e vigiar. A gente sempre, por mais que também a gente sempre esteja pensando no bem, que não é sempre, mas a gente tenta sempre pensar no bem, sempre fazer o bem, mas pode existir a possibilidade de, como a gente bem sabe, né, os obsessores e alguns espíritos que podem ficar naquela espreita, esperando uma derrapada da gente para ter uma influência maior, digamos. E assim, ainda mais em época de carnaval, onde os excessos estão por todo lugar que você vai, todo canto que você vai ter um exagero de bebida, você vai ter um exagero de, não posso dizer... Esse culto acaba. De tudo. Até a atmosfera do local. E a muda grande as vibrações. quantidade assim, de pessoas que se reúnem nessas festividades, não só os espíritos que estão lá, mas
pessoas de todos os cantos, de todos os lugares, que vão para outros lugares também, que não necessariamente têm as mesmas vibrações que você possa ter. Com diferentes finalidades, né? Porque tem gente que pode ir pra conquistar diamantes e gente que pode ir pra fazer as demais coisas. E que tá levando seus amiguinhos também. É bom só lembrar, eles vão ficar ali, ó, só tipo. Olha, mais uma carinha legal, hein? Tipo, Só se você só esperar Momento, aquela deixa, começar os trabalhos. Né? Um local cheio de vícios, né? Sim, Uma ocasião onde as pessoas abusam dos seus vícios. É uma região que atrai muitos espíritos que se aproveitam desse tipo de evento para vampirizar quem frequenta. Sim, com Isso. certeza. Que eles Principalmente. estão ligados tanto à matéria. Exato. E principalmente aqueles que assim, não tem muito, vamos dizer assim, contato com a palavra de Jesus, né? Não tem muito conhecimento, estudo para essa situação. Porque a gente, vamos dizer assim, que nós já temos um certo conhecimento, mesmo assim é muito pouco, né? Porque a gente consegue praticar pelo menos 1%, já tá bom. Não quero dizer que a gente tenha consciência do... Tudo bem. Então, assim, para essas pessoas, eu acho muito maior a vulnerabilidade, né, de estar em locais assim, independente de ser o carnaval, outras festas também, mas o carnaval, por ser essa efervescência toda de viver tudo isso, principalmente quem está na juventude, porque é muito difícil. Se bem que minha vizinha tem muito mais energia que eu. Ela tá em todas as festas, curtindo na boa. Mas, assim, é mais propício à juventude viver tudo isso, né? Porque tá na fase das descobertas do que que... um senhor idoso. Exato, uma criança. que também já vai se divertir de uma forma diferente, com uma outra consciência, com uma outra perspectiva. Um olhar já de experiência. Também. Tudo isso. E tem um livro muito bom de Divaldo, Nas Fronteiras da Loucura, que ele fala exatamente desse ponto do carnaval. É legal a correlação que ele faz no livro, em que é uma reciprocidade. As pessoas estão colaborando com essa energia que ele fala dessa área de trevas, e a energia está colaborando com os espíritos e as pessoas que estão lá. É o ciclo. Essa transmissão de energia negativa. Sim. Eu vi uma tirinha, acho que foi no começo do... Não foi há umas 2 semanas. Lá naqueles pitirinhas. Sim. Aí era um meme mais ou menos assim. Quantos espíritos sabem que o carnaval está se aproximando? Aí aquele clima de tensão. Eu ri normal, não. Imaginando a situação dessa galera. Tipo, ai meu Deus, tá chegando. Os bonzinhos, né? Tipo, meu Deus, essa galera que não aprende. Tudo que a gente trabalhou o ano inteiro. Tudo joga fora. É bem assim. E fazendo a interligação com o nosso assunto de chakras, né? O Alberto Augusto perguntou pra gente como o equilíbrio dos chakras é afetado quando se passa o rodo no carnaval. Nossa. Então, levando em consideração que cada pessoa tem sua energia, se você passar o rodo com várias pessoas, Passar o rodo vai ter um milkshake de energias legal aí. Então, assim, no final das contas, ninguém vai saber mais de que energia. Vai ser um pouco só, velho. Imagina a situação. Não rola passar rodo, não. E uma coisa também que a gente tem que se dar conta é que como os chakras, eles são canais tanto de entrada quanto de saída de energia, você pode muito bem, nesse passar o rodo, tá perdendo muita energia. Exatamente, porque às vezes, também. dependendo de com quem você está, essa pessoa pode acabar te sugando, como se fosse. Isso. E tá mais propício a perder energia, tanto que você se sente morto no outro dia, passado o rodo mesmo. Tá passando, No outro dia, ou então no final dos 4 dias, do que você se sentir cheio de energia, pronto pra próxima. E se eu não me engano, parece que a boca ela é um dos locais
locais que mais assim emana ectoplasma, né? Que até quando a gente vê algumas daquelas imagens de materialização de espíritos e tal, a gente vê que tem algumas regiões que estão assim, com aquele ectoplasma mais solidificado. Então, assim, né? Passa com relação a isso, porque também o chakra do estômago é bem sensível, né? Para essa questão de sensações. Então, às vezes, por exemplo, acontece de alguém estar lá no local e se sentir muito mal, mesmo sem ter bebido, a pessoa começa a vomitar. Isso é um indício, uma sensação de algo mais espiritual. Porque não é o fato de estar ali materializado no vômito e tal, mas aquilo significa que o local recebeu muita energia e aí não encontrou uma forma de sair essa energia tenebrosa. E aí veio por essa forma. Pois é. Mas vamos assim, Carol, talvez, quer falar, minha gente? talvez os nossos internautas não saibam muito sobre os chakras, né? Será que a gente pode assim dar uma introdução, uma aulinha? Nossos especialistas aqui em reiki, em tudo. É como se o ser humano ele tivesse ele tem vários pontos de chakra, são centenas. Mas existem 7 pontos principais de chakra. O que seria dos chakras? Os chakras, eles são como se fossem canais, exatamente, de entrada e de saída de energia do corpo da gente, do corpo perispiritual, no caso espiritual, mas que ele repercute no corpo físico, ele tem efeito no corpo físico da gente. Ele é uma ligação, né? Entre todos os corpos do nosso ser. Exatamente. E esses 7 principais seriam o chakra coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, que seria o que a gente comentou agora, o mais sensível a emoções e esse tipo de energia, os sentimentos, o esplênico e o básico. E cada um deles tem entra e sai energia por esses canais, cada um deles com algum tipo de, como se fosse responsabilidade sobre a gente. um tipo de catavento, né? A associação que mais a gente vê. Que quando tá lá super bem, tá ventando legal, né? A gente nem vê. Né? Mas exato, a rotação tá bonitinha. Mas aí quando começa a desequilibrar é como um ventilador que começa a perder energia. Ficar sujo também. Né? Exato, ficar Dizem sujo que também. Quanto mais assim, é evoluído espiritualmente, evoluído o espírito, mais as cores são límpidas, mais são brilhantes, mais são fortes, são vivas. E quando a pessoa o espírito não está ainda neste grau tão bom de evolução, já é aquela cor mais sólida, aquela cor mais fechada, Negra, das trevas. aquele aspecto não tão assim suave. E às vezes o que a gente percebe também é que, dependendo da inferioridade do espírito, às vezes eles estão deslocados, os chakras, como se eles estivessem as cores deles realmente fora do lugar, invertidas, exatamente. E como funciona assim a entrada de energia? Os chakras, eles como se fossem uns metabolizadores de energia, porque eles vão passar essa energia para todos os corpos, né? É como se eles ajudassem a captar a energia universal e transformar para a gente, né? E transferir para todo o nosso corpo, tanto às vezes físico, espiritual, perispiritual. Por isso que eles são tão importantes para o nosso bem-estar, né? Exatamente. Num estudo até que a gente fez no Viana, a gente viu que assim, os chakras que eles são mais localizados ao topo do corpo, que é comum aqui, né? Ele absorve as energias, digamos, mais do plano espiritual, aquelas energias mais sutis, mais evoluídas. E aqueles chakras mais da parte de baixo do corpo, ele pega mais as energias da Terra por estar mais próximo a ela. Que é até uma energia que a Terra emana, parece que o nome é Kundalini, né? Kundalini. E teve até uma perguntinha que a gente viu, era por que os chakras eles têm a rotação, né? Porque eles giram. Aí é justamente o encontro dessas duas energias que quando elas se encontram, elas fazem girar os chakras.
Então, quando eles estão girando harmonicamente, é porque essas energias estão, digamos, entrando num fluxo correto, estão em harmonia entre si. Até porque quando não estão em harmonia, o nosso corpo físico começa a relatar esses problemas, né? Exatamente. Às vezes enxaqueca, às vezes gastrite, aquela que tipo você não vê exatamente no exame, mas aí é diagnosticado como gastrite emocional ou alguma coisa do tipo. Várias doenças do corpo são causadas pelo emocional. Exato. E algumas até de cunho que você pode ver em exames, né? E tal. Com certeza. Tipo fungo na região genésica, essas coisas todas assim, às vezes acaba demonstrando como anda a energia do seu corpo, né? Que acaba resplandecendo no corpo físico. E quando nós influímos... Carlos, vai falar? Não. Que assim, a gente falando do corpo físico, se você exagerar na bebida, na comida, passando rodo, você prejudica o seu corpo físico, consequentemente seu corpo espiritual. E a mesma coisa, quando você tem pensamentos ruins, você tá não só prejudicando o seu corpo espiritual, porque vai repercutir no seu corpo físico. Tá interligado. É o fiozinho que liga, seria os chakras. E assim, nessa época carnavalesca, nós estamos influindo negativamente, dependendo do nosso tipo de experiência, de reação nestas festas, nós vamos estar em constante recebendo energias e nem sempre das melhores, né? E como essas energias vão repercutir nos nossos chakras, digamos assim, neles mesmos? Como eles funcionam quando recebem energias negativas? Eles podem, às vezes, desde ficar bloqueados até, como a gente falou, a mudança de cor, o mau funcionamento deles, exatamente. Uma vez eu li que eles podiam até ser rasgados. De certa forma, sim. Porque às vezes o grau de Violência vai depender do que vai atingir o seu perispírito, o seu corpo, os corpos aos quais os chakras ligam do nosso ser. Imagina o que isso pode fazer no nosso corpo. Um chakra rasgado, meu Deus do céu, e agora? É muito interessante porque já existem equipamentos, às vezes, eletrônicos que podem tirar foto da gente e solta os chakras. Olha que E aí interessante. você nota, às vezes, o quão desorganizado é. Desalinhado, né? Que às vezes Raio-X do nosso verdadeiro eu. Gente, é uma nova forma de descobrir quem sou eu. Essa pergunta não é mais um problema. É bem por aí. Então, É mais interessante que quando você começa a se aprofundar assim, nesse estudo e você faz a interligação dos chakras e pensamento e tudo mais, a gente volta a questões que a gente também já falou aqui anteriormente, que o pensamento influencia significativamente quanto o impacto dos chakras no nosso corpo, chegando a, vamos dizer assim, comprometer até algumas encarnações aí para frente, dependendo do dano. O que a gente falou, né? O chakra ser rasgado é uma coisa sensível, de uma certa forma, e para você reestruturar e, digamos, costurar novamente o trabalho. Né? É preciso, acho que, nascer muitas vezes. Porque, por exemplo, você imagina um alcoólatra, um drogado, alguma coisa assim. Ele abusou das energias dele, né? Do bom funcionamento do corpo dele. Então, com certeza, um desses tem um chakra... Alguns chakras rasgados. bem danificados. E, assim, nós sabemos que o corpo ele tem vários corpos. Pode citar um pouco eles, que cada um tem um nomezinho, né, na cultura indiana. Como se a cultura indiana explorasse mais a questão dos chakras.
Então a gente tem o corpo físico, né? Nós temos o corpo astral, nós temos o corpo... Na doutrina espírita a gente também cita o perispírito, que é como se fosse o que dá forma pra gente. É o molde, porque o espírito não tem forma. Nós encarnados temos o duplo etéreo. Cita-se também o corpo emocional, às vezes. E eu não lembro exatamente de todos os corpos, mas a maioria das culturas citam 7 corpos, que são ligados todos pelos chakras. E eles podem ter influência em todos eles, dependendo do grau. Exatamente, até porque eles fazem a ligação, né, entre cada um desses corpos. Então, você faz uma coisa errada, você vai influir em cada um dessas esferas do seu corpo. É uma coisa realmente muito perigosa de se fazer. E as pessoas não têm muita consciência disso, né? Não. Vão para esse tipo de festa, onde tem milhares de pessoas, estão festejando. Emitindo milhares de pensamentos. E recebendo milhares de energias de todos os cantos do planeta. Sendo drenados também. Exatamente. E você está recebendo. Que pensa que apenas o que existe é o aqui e o agora. E que não existe no depois. Que tudo isso vai ter uma consequência. Então, assim. E que tá ali, não tá acontecendo nada. Não entrou nada, não saiu nada aqui também. Tô de boa, tô bem. A falta de consciência é grande. Mas, minha gente, é bom salientar que a gente aqui não tá proibindo ninguém de ir pra festa. Ninguém de comemorar o carnaval. Todo mundo curtindo aí o carnaval, feriado, bom pra descansar, viajar, conhecer coisas novas, pessoas novas, enfim, muita coisa. Agora, tudo de forma saudável, né? Sem exageros. Isso que nós estamos aqui, de certa forma, pregando. O valor que tem nós nos conscientizarmos para danificarmos o mínimo possível o nosso corpo físico e espiritual, né? Porque se já tá difícil essa encarnação, imagina comprometer já as próximas, né? A gente mal pagou a dívida, já estamos fazendo dívidas para as próximas carteiras. Só vai aumentando. E a questão não é se você, assim, festeja ou não no carnaval, é como você festeja. Exato. Né? A pessoa pode utilizar esse feriado para fazer diversas coisas. Tem gente que vai para retiros, tem gente que curte os eu estava blocos. falando com a mãe das meninas, ela disse que tem. Vai ter o nome tem do tudo retiro lá, que existe né? em Recife, que é a Alma Naval. Era uma coisa assim que referia ao carnaval, mas. E até a Flaviana mandou uma perguntinha aqui. O espírita então pode ir ao carnaval? Ainda como o espírita deve ver o carnaval e reequilibrar a bagunça depois disso tudo? Eu imagino sim, e acredito que as meninas aqui também, que a gente pode sim curtir o carnaval, era como a gente estava dizendo, que a questão é que você vai fazer dele e também ser sem o exagero, né? Exatamente. Porque tudo na vida é a dosagem, ou pode ser um remédio ou pode ser um veneno. Exato. Então você pode utilizar, como a gente estava dizendo, o carnaval para fazer retiros, você pode utilizar para botar seus trabalhos da universidade. Você pode, que isso é foi pessoal. meu carnaval. Você pode utilizar para passear com a sua família, para rever os familiares distantes, gente que faz viagem para ver a família e tal. Você pode sim ir para os blocos, mas a questão é justamente não exagerar, você curtir com consciência, não partir para os excessos do corpo, não exagerar nas bebidas, não exagerar passando rodo. Ter a consciência de também tentar o que você vive na casa espírita durante o ano todo, você de certa forma viver Jogar tudo também fora lá no bloco de carnaval, não que você vai estar ajuda o nosso redor aqui um pouquinho com essas energias. Vamos começar, olha só, começa não exagerando a bebida. Deixa esse copinho do lado. Ajeita essa roupinha.
tomar cuidado também, não só com as bebidas, como com as companhias. Sim, as companhias. Que você talvez esteja bem e não seja tão, sofra tanta influência dos espíritos. Mas também tem todos aqueles que estão ao seu redor, né? Que são que Nunca no carnaval sabe, se cada tornam um. bilhões no seu redor. E você pode se tornar influente, mesmo que não esteja fazendo nada demais. É, exatamente. Você tá ali, você tá Obsessor puxando. encarnado. A gente ainda não é, vamos dizer assim, superdotados X-Men da vida para conseguirmos transitar entre as pessoas e bloquear as energias que não nos convêm. Então, assim, quando a gente chegar nesse estado, a gente conta para você. Brincadeira, mas é bem por aí. É só tomar o cuidado, né? Ter a sensibilidade de você reparar quando algo não está lhe fazendo bem, quando o ambiente que você se encontra você não está se sentindo bem e procurar, assim, o seu equilíbrio. Sim. Né? Como a gente falou assim, bastante, né, de equilíbrio, é essa coisa também que nós já comentamos, a pessoa faz tudo o que pode, porque é antes da quaresma e depois, mas é necessário esse equilíbrio constante. Não é porque tá chegando a quaresma, vou extravasar tudo. Ou quando tá na quaresma, Vou mudar não de vou pessoa. fazer nada. É uma renovação. Vou ser uma pessoa nova. Se renova só durante aqueles 40 dias. Passou, galera partiu. Voltei. É quase Não isso. dá, né, pessoal? Vamos ter cuidado. E você precisa ter esse equilíbrio o tempo Sim, todo. o tempo Os seus chakras precisam desse cuidado. Obviamente que a gente, né, pode dar uns tropecinhos aqui, uns tropecinhos ali, mas isso é normal. A questão é você sempre querer e fazer por onde manter esse equilíbrio. E essa questão do carnaval também, lembrar que é carnaval, claro, é uma época de felicidade, muitas vezes, mas lembrar de ter respeito consigo mesmo e com o próximo. Até nessa questão que a gente falou de passar o rodo, o respeito ao próximo, né? Essa também, né? Com certeza. Pois é. A gente falou muito de estar, mas não tá fazendo muita coisa, mas o que tem que estar fazendo com os outros também. Nós podemos ser o que estamos levando as energias ruins para os nossos amiguinhos. Exatamente. Que estão de boas e nós não estamos de boas. Exatamente. Seu amiguinho está lá, bem tranquilo. E ele lutando as energias dele, sai, não entra aqui não. A energia do outro amiguinho que está tentando penetrar ali. E Então, você tá oferecendo a bebida, tá oferecendo não, a droga. não tem problema Não tá acontecendo nada. Tá tudo tranquilo, então assim, né? Você tem que Ver a nossa postura diante dos outros. Você também. tem que ser responsável por si mesmo e pelos outros. Pois é. Como Camila falou, a questão de você respeitar a si mesmo. É muito importante a gente, mesmo jovem, mesmo lutando com nossa consciência, a gente tentar respeitar nossos próprios limites e enxergar cada vez mais os nossos valores. Por quê? É importante isso, porque a gente não vai ficar tão à mercê dos bullying da vida, né? Pode parecer que não, mas se chega aquele seu amigão, às vezes até amigão de infância, pô, doido, eu provei não sei o que, é muito bom. Se pra você aquilo não é importante, não faz diferença na sua vida, e você sabe que aquilo não vai lhe fazer bem, pra que você vai entrar em uma que talvez você não possa sair nunca mais? Realmente. Então, eu sei que às vezes na euforia, enfim, tudo que acontece, às vezes a gente não pensa, mas se a gente tem esses valores morais bem firmados na gente, a gente vai ser capaz de dizer um não e pensar, vamos dizer assim, mesmo que dê flash, no momento lá da situação, porque você já tem aquilo pra você já tem aquele conceito de que tipo aquilo não lhe serve, então você não vai querer. Então você não vai aceitar convites que você sabe que a festa não vai ser agradável, não é? E muitos vícios fortes acontecem nessa, dizer não é só uma vez. Exato. Então, muito cuidado para todos. O excesso da curiosidade, não exatamente a curiosidade, mas eu acho que mais do desafio, porque curioso nós todos somos, né? O mundo tem muitas novidades, tem muita coisa assim que nós gostaríamos de saber como é. Mas o desafio de você, tipo, eu fiz isso, eu provei isso,
aquilo e você ser o fodão porque já fez muita coisa. É basicamente isso hoje em dia. E assim, isso futuramente, se você não começar a pensar nas consequências, não vai lhe trazer bons resultados. Então, é bom começar a pensar nas ressacas que já teve, que não gostaria de ter mais. É bom, tipo, a gente começar a repensar na ressaca moral, principalmente. Caramba, perdi uma amizade. Caramba, eu magoei minha mãe, magoei meu irmão. Exato, alguma coisa assim que faça você refletir sobre a atitude que você quer ter diante de uma festa, diante da aprovação dos seus limites. Enfim. Porque tem muita gente que diz, são só 4 dias, mas em 4 dias você pode detonar com a sua vida. Né? Tem consequências. Coisas assim que podem até não ser espirituais. Você tá desregulado aquela hora e acaba batendo carro, bebendo, ou tendo uma relação sexual com alguém e você fica... Ou ter alguma doença. Exatamente, vai ser uma coisa assim que você vai lidar toda. Não quer dizer que seja algo espiritual, que envolva seus chakras ou coisa assim, mas que vai ser uma consequência pra sua saúde concreta. Às vezes uma briga que você na qual você se envolve, depois a sua ficha fica suja, coisas do tipo. Ou então, às vezes, você só tá de gaiato ali no bonde, né? Porque às vezes você não fez nada, não fez perene, e aí você tá indo embora e acontece alguma coisa assim, do tipo um acidente, alguma coisa, e acaba lhe envolvendo. E leva as consequências também. Exato. A gente sabe que nada é por acaso, mas se nós tivermos responsabilidade diante das nossas ações, esses impactos já vão diminuir significativamente. Com certeza. E nós temos um livrinho aqui, né? Falando sobre os chakras, que é de um autor, né? Um especialista no assunto, que é o Lee Bitter. O livro é Os Chakras, os Centros Magnéticos Vitais do Ser Humano. E ele toca, assim, para iniciantes também, né? E para pessoas que querem ter um conhecimento a mais. E é realmente muito interessante porque fala de todas as coisas que a gente falou, muito mais aprofundadas e com uma base realmente de um especialista. Bases científicas. Científicas. Dá o close. E aqui nós temos até o desenho dos chakras, que nós já falamos. E é realmente muito interessante, né? Pra quem quiser estar comprando e quiser ler. Quem quiser alguma outra leitura também baseada na cultura indiana, tem o Deepak Chopra, que nós já nos referimos no evangelho anterior. É excelente porque na maioria de praticamente todos os livros dele ele está falando sobre essa questão da influência do pensamento, da questão dos chakras, do equilíbrio entre a mente e o corpo. Então é bem interessante, é uma leitura bem, vamos dizer assim, uma linguagem, né? Uma linguagem leve, uma leitura enriquecedora, porque às vezes a gama de conteúdo acaba sendo denso, mas a forma como você lê, você vai refletindo e tudo mais, vai tornando uma leitura bem bacana e descobertas, né, interiores. E acho que em toda livraria espírita, se você procurar assim, por algum livro referente aos chakras, você vai encontrar, se você não quiser nenhuma das opções. E tem internet. Tem esse que eu até comentei, né, que é de Divaldo, Nas Fronteiras da Loucura, que é o que a gente está falando sobre o carnaval. Toda a energia, e ele, como todos nós sabemos, o nosso divino do coração, e está tratando desse assunto do carnaval e das energias com um olhar realmente espiritual e muito enriquecedor também, né? E então, temos mais alguma pergunta aí? E a gente, como jovens espíritas, como nós podemos estar agindo nesses tipos de festa e até nós provavelmente não faremos nada, como podemos ajudar quem está nesse tipo de situação? Então, acho que é mais ou menos como a gente já comentou, né? Que a gente espírita saber
depois de toda essa conversa, o quanto pode acontecer devido a toda essa energia, essa atmosfera que está alterada, que está mais ligada para o material, para o carnal. Então é a gente sempre se manter alerta e a gente ter o cuidado para não influenciar os outros que estão à nossa volta negativamente. E realmente o que importa não são apenas os nossos chakras, são os dos outros também, os nossos familiares. A energia dos outros, O que a gente falou até, de você estar indo para um local, mas está trazendo toda a energia, todos os amiguinhos para as pessoas da sua casa também. Então talvez você não possa ser influenciado, mas a pessoa que está contigo em casa, seu irmão ou alguém até que esteja doente, mais frágil, vai estar recebendo isso. É verdade. Em vez de você ir pra rua e deixar os amiguinhos lá na rua, você acabar trazendo pra dentro de casa e ele não, de certa forma, não influenciar apenas a pessoa responsável por ter trazido, então ele vai acabar influenciando os seus familiares ou até mesmo algum amigo que venha frequentar no momento a sua casa e acabar acontecendo situações meio constrangedoras diante dali, né? Porque as pessoas vão mudar, a energia vai mudar, diferenças começam a acontecer visivelmente, além do interno espiritual. Já vi casos até de mediunidade que torna-se ostensiva após uma ida ao carnaval. É verdade. As energias também. Verdade. Inclusive, isso também. Mas assim, eu acho que é o próximo tema da gente, é mediunidade na juventude. Eu acho que né? Se eu não me engano, se não Bem for esse o interessante. próximo. Os próximos capítulos. Então, aí imagina lá a pessoa, aquele jovem com aquela mediunidade. Aí, E até que não sabe que tem. até que não sabe que tem, principalmente, que essa é a pior parte, é o caso. Aí tá lá, beleza, vai. Aí na mesma hora, vamos supor que ele tenha enchido a cara, tá lá naquela situação. Aí a coisa começa a eclodir. Opa, Gente, pera, tô vendo já tô coisas dizendo. Meu Deus, quem é você? Porque são E assim, dias, né? isso é o de menos, né? Porque imagina uma mediunidade bem ostensiva e começar a acontecer certeza. outras coisas que Começar não vão desse ser jeito, legais né? dessa forma, né? Porque vai ser realmente desesperador, principalmente para quem não tem o conhecimento da doutrina. Imagina para quem tem, se já é difícil, para quem não tem. Então, deve ser muito desesperador. Mas nós não vamos, né? Aprofundar. Porque vamos deixar vocês na curiosidade, porque o próximo tema do nosso evangelho será a mediunidade na juventude, salvo engano. Então já Se fiquem não vai ser o ligados. próximo, vai ser o Vai próximo. ser o próximo da sessão. Ele virá. O ano tá só começando da Justo. Coisa. E quem for jovem, que tenha mediunidade ostensiva, Cuidado. ou que esteja trabalhando e tudo mais, já se candidatem para participar aqui do nosso próximo evangelho. E venha contar sua experiência para nós e para o público em Do casa. carnaval também. Exato. Tome Como passou o cuidado. carnaval, se ficou tudo de boinhas. Então, como nós vimos, mente sã, corpo são, Pois é. chakras São. em equilíbrio também, né? Pois é. Então, como uma festividade tão grandiosa como é aqui no Brasil, principalmente, né? Que em quase, acho que todos os locais do Brasil nós temos uma festividade diferente, uma coisa diferente. Então, todo local é muito propício a você estar extravasando, né? Faz uma semana que eu tomo aquela cervejinha do carnaval, agora eu vou Aproveitar. tomar Vou tomar dois uns graças, experimentar Scoville. É bem por aí. E pode falar? Vai falar. Pode falar. Eu ia falar do que perguntar até para as meninas, principalmente o alcoólatra e quem tá, né, nessa situação bebendo, se tem alguma dificuldade, algum perigo específico para os chakras? Sim, porque você, além de estar alterado, quando você
bebe o álcool por conta da situação que ele te leva a ficar alterado, leva também a situação da vampirização, às vezes. Não que você tomando só de vez em quando te leve a uma vampirização, mas a quem tem o costume, alcoólatras no caso, podem virar geralmente canecos vivos, que nem a expressão, né? Que os desencarnados podem acabar te vampirizando o seu chakra, geralmente o plexo solar, como se trata de algo que você está ingerindo. Que é o Que é mais o- vulnerável. do estômago, O né? estômago, geralmente, que é o mais vulnerável em si, às vezes, é ele, é onde ocorrem as vampirizações por coisas que você ingere. Geralmente, no caso, então, o álcool entra Em aí. questão do álcool, a questão da comida. Você exagera, come Qualquer tipo de exagero, né? A gente volta a dizer que tudo a questão é a dose. Exagero muitas vezes na carne vermelha também leva a vampirizações na região do plexo solar. A gente sabe que tem uma carga energética um pouco mais pesada, né? Realmente. Então tá tendo cuidado também quem já tem, digamos, esses indícios assim, até de uma família que já é alcoólatra. Então, tomar cuidado para não estabilizar o seu corpo, né? As suas energias. A própria pessoa que tem gastrite ou que tem famílias tem família com problema de estômago, geralmente é porque tem esse chakra mais frágil já não é uma região muito forte. E muitas vezes, às vezes quando a gente tem essas doenças, em resposta de como está o nosso perispírito, de como estão as nossas energias, por consequência dos nossos chakras, aí é o que se dizem, né? Às vezes as doenças psicossomáticas. Que muita gente diz, não, mas isso é psicossomático, é imaginário, é coisa da minha cabeça. Não, gente, não é. Não é coisa da sua cabeça. Não é tão simples assim. Não é uma coisa só que você, eu estou pensando que eu estou assim, então se eu não pensar, eu não estarei. Não, ela é apenas uma resposta de toda a energia, de todo o seu sentimento, da sua essência mesmo, como está respondendo para o seu corpo. Então ela deve ser tratada. Mas tanto ela deve ser tratada, digamos, do lado físico, que é como o nosso corpo está respondendo àqueles sintomas, mas também não adianta você tomar remédios, digamos, por toda a sua vida, se você não se preocupa em investigar o porquê daquela dor psicossomática. Será porque eu sou muito ansiosa e eu estou com a gastrite? Será que é porque eu não estou lidando bem com as minhas frustrações, com as minhas emoções? Então a gente tem que tentar ver ao fundo, não só digamos, o sintoma, a doença, mas sim o que está levando a gente a ficar daquela forma. E também, assim, me lembrou que é outro meme, tipo a fila da cura e a fila do evangelho. Pois é, A fila da cura é quilométrica, a fila do evangelho evangelho só tem 2 pessoas. Exatamente. Então, tipo, não adianta a gente ir lá pro centro espírita, ou às vezes nem ir, só mandar levar a aguinha fluidificada Exato. e não trabalhar a nossa parte interior, né? Nosso espírito. Com o evangelho em casa, alguma forma de estudo que você possa ter. Faz o ESD, faz o ESME, enfim, faz o estudo do evangelho. Seria então uma boa dica, assim, antes de você ir para uma festa desse tipo, você fazer o evangelho, você fazer uma oração em casa? Seria bom, Ajuda, né? porque você vai estar mantendo os bons pensamentos, naquele né? Os nível bons vibratório fluidos, que você já vai mudar. Porque Pedindo a orientação do seu guia, proteção. porque assim, é muito difícil dizer, não, bota lá aquelas musiquinhas de meditação, vamos meditar em casa. Tipo, não rola. Mas aí quando acaba a Mas- música, Bota eletrônica, então assim, não adianta. Mas assim, como tudo é uma questão de aprendizado, você condicionar também seu pensamento a estar pensando coisas boas diante de, sei lá, de alguma coisa ruim que esteja acontecendo, ou da iminência de algo ruim que esteja acontecendo. Você vai estar transmitindo as energias boas para as Exato, pessoas. exato. E sei lá, você é capaz até de mudar o ambiente, porque imagina se você tá lá carrancudo com raiva, aí chega alguém, ou então bate em você sem querer, ou então encosta. Pois é. Você meu Amigo, você tá me vendo? Desculpe. E isso são coisas comuns que acontecem, né?
mas que às vezes por falta do nosso bom pensamento, de enxergar aquilo como algo normal, a gente acaba criando uma coisa desnecessária. E acaba complicando até a situação de estar ali para se divertir e vai, em vez de diversão, vai procurar briga, vai procurar alguma coisa, desordem. Exatamente. Que acaba tornando a situação bem conflituosa. E você não vai querer aquilo, depois você vai terminar se arrependendo. E se não se arrepender, algum dia vai se arrepender. Se não vai se arrepender agora, vai ser daqui a alguns anos. Ou na próxima vida, talvez. Mas não se preocupe, termina se arrependendo. Toda ação tem uma reação, alguma hora que não vai voltar. Exato. Exatamente. Exato. Então, se você tá ali mantendo bons pensamentos, tipo, não, eu vou sair de casa, então vou pra diversão, vou manter meu pensamento com coisas boas, positivas. Não vamos deixar levar pelos excessos, não vou levar ninguém para os excessos, Não vou influenciar. Pois é. vou ter responsabilidade. Então, assim, né? Exato, As se for nossas dirigir, dicas não vou beber. Tipo, isso já começa daí, né, minha gente? Ter consciência, porque a questão não é, tipo, levar só a multa na carteira, perder pontos e tudo mais. A questão é você acidentar uma outra pessoa que não tem nada a ver com a sua falta de responsabilidade, a sua falta de consciência. Então, todo mundo de busão, de táxi, enfim, qualquer uma, a preferência de vocês. E agora, porque também não é só no carnaval que pode acontecer, digamos, desordem. A E a festa gente em todos os desequilibrar. lugares. Até mesmo na casa espírita, na igreja, no seu templo religioso. Tanta gente que não vai em boas vibrações e vai com outra proposta, digamos. Então, assim, né, a questão não é extremamente o local. Obviamente, as energias do local influenciam. Obviamente, na casa espírita tem toda aquela equipe que assiste a casa. Mas, assim, tudo se volta à nossa proposta de como a gente está levando aquele momento, como a gente vai reagir, como vão ser as nossas atitudes. Então, vamos finalizando, né? Depois de todo esse estudo, várias dicas aí pro carnaval. Obrigada aí pela galera da interação de casa. Com certeza a que mandou Fabiana comentários. e Alberto, se eu não me engano, que ajudaram a nossa... Interagiu. Alberto Augusto. A nossa aulinha e o nosso aprendizado Nosso também, estudo. né? Nosso estudo. E Mandar beijo pra todo mundo que tá assistindo. Mabel. Participou. Beijo, Mabel. Isabelle também, que não Isabelle. pode estar aqui no Isabelle, pódio beijos. fisicamente, mas está aqui. Melhores melhor para que Vinícius. bonzinho, é. Estamos aqui Com certeza. vibrando por ele. Exatamente. Então, faremos nossa prece? Primeiramente, agradecemos ao Pai Celestial pela oportunidade que todos nós tivemos de estar aqui ou de assistir a todos esses ensinamentos que a gente só repassou, que a espiritualidade passa pra gente. Agradecer por toda essa... Agradecer por essa oportunidade de estar passando isso e pedir para que a gente possa ter um carnaval saudável, pedir para que os espíritos protetores, os anjos, os nossos guias possam nos guiar no melhor caminho durante essa festividade e, mais uma vez, pedir a proteção e a lembrança do orar e vigiar para a gente e que abençoe a todos os que vão participar dessas festividades e proteja todos nós, que assim seja. Então, muito obrigada pela presença de todos. Espero que as meninas possam voltar mais vezes, dando seu conhecimento. Agora que elas já estão acostumadas com a câmera com Já vocês. se familiarizaram. Cadeiras cativas agora. Se Deus quiser. Bom, é isso aí. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.